Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e eu vim trazer hoje um áudio para vocês, falando como sair do deserto. Eu acredito que essa é a pergunta que todos fazem, né, quando estão no deserto, e eu fazia muito essa pergunta. Eu ficava vendo aqueles vídeos das fases do deserto, eu ficava ali buscando qual a solução para avançar, para caminhar, né? Queria o resultado. E isso sempre era um vazio, assim, quando eu terminava aqueles vídeos, que eu falava, não, tudo bem, me fez entender a fase que eu estou, né? Me fez entender que é um processo, que todos passam, que é muito parecido, mas tá, como sair, como avançar, né? Irmãos, a primeira coisa que a gente tem que saber e que a gente tem que entender é que todo ser humano vai passar por um deserto, tá na Bíblia, né? Se tá na palavra do Senhor, é que todo mundo vai passar. Tem pessoas que passam por deserto não só conjugal, como é o caso desse canal Prega aqui, né, que eu prego aqui sobre restauração de casamento, né, porque foi o meu deserto. Então, assim, tem pessoas que estão num deserto, por exemplo, que não podem ter filhos, né, isso está lá na Bíblia, né, Abraão, Isaac, Jacó, né, as esposas viveram esse deserto, né, Sara, Rebeca e, como chamavam a esposa lá do outro lá, que eu esqueci, e Raquel, né, Sara, Rebeca e Raquel, né? Sara, esposa de Abraão, Rebeca, esposa de Isaac, e Raquel, esposa de Jacó, elas eram estéril. Olha a geração, né? As maldições aí, a gente pode se dizer. Mas elas viveram esse deserto, por exemplo. E por que elas viveram esse deserto, né, irmãos? Por conta de naquela época não, era vergonhoso você não ter filhos, né? Era maldição mesmo, né? As pessoas viam como maldição enviada mesmo. Vocês viram, né, que elas se posicionaram, lutaram e venceram. Eu vou dizer para vocês, irmãos, eu me arrisco a dizer que os meus amigos, né, que a gente cresceu assim, juntos, assim, amigos próximos, o maior deserto da vida deles são esse. Eu olhava, tanto que eu no deserto eu olhava assim, meu Deus, eu não posso nenhuma amiga, assim, me confidencializar, porque o deserto dela é diferente, ela não vai entender. Porque cada um, irmãos, só entende do seu próprio deserto. O que eu quero dizer com isso? Que é por isso que, principalmente nas primeiras fases, existe uma separação. Ninguém foi ao deserto e foi de mão dadas, abraçado com um amigo, com um familiar. José foi vendido, foi sozinho para o Egito, né? Davi, quando recebeu o chamado, que aí o Senhor já colocou ele lá, depois de vencer a batalha lá, que o Senhor usou essa batalha para colocar ele dentro do palácio também, né? Por exemplo, ele foi sozinho, houve a separação com a família, né? Jesus, né? Jesus houve a separação, ele caminhou com os discípulos, né? Mas ali havia um propósito de pregar a palavra do Senhor, né? Mas assim, há uma separação, que eu vejo muitas pessoas murmurando, porque eu pensei que esse era amigo, porque eu pensei que essa daqui da minha família não ia me abandonar. A gente tem que entender, irmãos, que o deserto é um lugar onde o Senhor vai nos levar. Isso não é uma punição do Senhor ou um castigo para as nossas vidas. Não, irmãos, isso a palavra de Deus diz que o Senhor repreende a quem lhe ama. Então, por mais que hoje seja difícil de você reconhecer que era uma necessidade, né, esse deserto, vai chegar um momento que eu te dou a minha palavra que você vai reconhecer, porque eu passei por isso. Eu ficava vendo aqueles testemunhos que as pessoas diziam assim, meu Deus, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu falo assim, não, essa aí não passou por um mês que eu tô passando, não. É louca, ou é louca, né, porque falar que isso aqui é bom, eu não tô vendo lucro nisso aqui ainda não, Deus, o Senhor vai me perdoar, mas ou ela está inventando essa história aí, ou o Senhor está me provando mais do que provou ela, né? Não é não, irmãos. Vai doer mesmo. É difícil mesmo. E sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor sabe aonde tocar. Porque se o Senhor não toca aí, não cumpre-se o propósito de Deus, sabe? Que é fazer uma limpeza mesmo em nossa vida. O deserto, ele é uma permissão do Senhor, né? E ele vai por vários motivos ou circunstância mesmo, né? Que a gente vai passar pelos desertos, né? Sheila, eu reconheço que antes do meu deserto, eu estava uma pessoa assim. Eu lembro o dia que eu jejuei, orei pedindo para o Senhor me mostrar, né, o que eu estava fazendo de errado, o que eu fiz de errado, como o Senhor me via, eu não sei como foi a minha oração. Eu lembro que quando o Espírito Santo começou a ministrar em mim, né, aquelas coisas todas, eu me estirei no chão mesmo, deitei no chão mesmo com a minha cara no pó e eu pedia perdão e misericórdia para Deus, não era nem pelo meu marido, irmãos, era por Deus mesmo, sabe por quê? Porque eu estava uma pessoa totalmente fútil, cheia de vaidade,
qualquer coisa, qualquer distração do mundo me atraía mais do que ao Senhor, né? Ou seja, eu não ouvia um louvor, sabe? Eu não adorava a Deus em momento nenhum. No meu carro era só aquelas músicas de amante, de traição. Eu morando no exterior, nem tocava essas músicas lá, mas eu ficava ouvindo essas músicas aqui do Brasil só de futilidade, sabe? Eu estava muito cheia de mim. Esqueci das leis do Senhor, dos mandamentos. Eu não estava traindo, não estava roubando essas aí lá, assim, que é escancarada aos olhos de todo mundo, assim, eu não estava fazendo. Mas com certeza eu estava quebrando as leis e princípios de Deus. E é por isso que o Senhor me levou ao deserto, porque tudo esse eu que eu estava vivendo me afastou da presença de Deus, irmãos. Me afastar da presença de Deus, que eu vou falar para vocês que a minha Bíblia ficava lá tomando pó no Salmo 91. Era livro de cabeceira aberto no Salmo 91. A Bíblia aberta como livro de cabeceira no Salmo 91, irmãos, não representa absolutamente nada, não nos livra de nada. Então, o Senhor nos levou ao deserto para o arrependimento mesmo, para a gente poder estar na presença dEle. Por amor, irmãos, mas não vai ser fácil. Não foi fácil para mim, não vai ser fácil para você. E você vai ser provada, se está doendo, é porque você precisa soltar o que está te machucando, e você ainda não entendeu. Solta isso que tanto te machuca, solta esse negócio aí que fez com que o Senhor te conduzisse ao deserto. Se você não sabe o que é, abre um jejum e vai perguntar ao Senhor, o Senhor vai ter prazer em te revelar tudo o que você vai precisar soltar. Não é fácil, irmãos, deixar o passado, não é fácil deixar e ali sacrificar o nosso Isaac. Não é fácil, o filho da promessa, o Senhor pede para você sacrificar, não é fácil. Você vai ter que fazer sacrifícios, renúncias. Para quê? Para que a presença do Senhor entre na sua vida. E ali o Senhor pode te tirar desse deserto, porque aquele que te colocou é o mesmo que vai te tirar. Mas no deserto vai ter problema, vai ter luta, vai ter desafio. Claro que vai, irmãos, a gente plantou, houve um plantio, né? Para trazer esse áudio aqui para vocês, eu fiz até um estudo. Eu acho que esse daqui foi um dos áudios, eu acho não, tenho certeza que foi o mais difícil para fazer, porque eu tive que dar uma lida ali nos livros da Bíblia para eu poder relembrar e trazer para vocês. Quando o Espírito Santo ministrou sobre isso comigo, eu falei, não, mas eu preciso buscar mais profundidade. No final eu vou deixar alguns versículos bíblicos sobre deserto, como eu sempre faço, mas eu quero falar sobre deserto à luz da Bíblia, como foram os desertos aqui à luz da Bíblia, explicar para vocês as fases, como foi que as pessoas passaram, avançaram nas fases do deserto, né? Como eu fui ministrada para poder trazer esse áudio aqui para vocês, né? Então, irmãos, lembra que eu falei agora que eu estava muito cheia de mim, né? Com distrações, né? Eu estava o quê? A humanidade decaída de Adão e Eva. E eu tenho certeza que você que está no deserto também, né? Ali, Gênesis, o princípio, a humanidade decaída, né? Então o Senhor me trouxe para o deserto, como em Êxodo, pegou aquele povo de Israel que estava lá no Egito, sendo escravo do Egito. Assim nós estávamos, escravos do mundo. E o Senhor viu a necessidade de nos libertar, sabe por quê, irmãos? A gente não ia perder só um casamento, a gente ia perder os nossos filhos, sei lá, para o mundo, para as coisas do mundo, a gente ia perder nossa salvação, que era esse o caminho que a gente estava percorrendo, por isso que o Senhor fala que ele repreende a quem ele ama. Então, o Senhor olhou e viu que a vida estava toda bagunçada, o Senhor falou, não, vem aqui, filha, você perdeu a direção, vem aqui que eu vou te ensinar. Então, o que o Senhor fez? Mandou um libertador, Moisés, lá no Egito, não foi? O Senhor veio através do seu Espírito Santo e nos trouxe, conduziu ao deserto, como o Espírito Santo conduziu a Jesus também. Tem Mateus lá, que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo tentador, né? A gente vai passar por provas, nós vamos ser provados, mas para quê? Para ser aprovados, não é para morrer não, irmãos, como foi Israel ali, né? Para quem não sabe, os estudos mostram que essa caminhada hoje, né? As pessoas veem, é real, que a caminhada entre o Egito e Canaã são 11 dias. 11 dias e esse povo ficou 40 anos. Quando esse povo fica 40 anos, eu falava assim, mas Senhor, por que eles ficaram 40 anos? Porque o Senhor precisava trocar aquela geração incrédula, aquela geração que não se curvou, que não tirou o seu eu, para que o Senhor pudesse entrar e agir na vida deles, uma geração idólatra, uma geração murmuradora. A Bíblia fala que eles murmuraram 10 vezes.
sabe? Então ali eles não quiseram receber as misericórdias do Senhor, eles não quiseram receber a libertação do Senhor, eles não quiseram receber a repreensão do Senhor. Irmãos, isso é a maior demonstração de amor de Deus por nós. E você que está me ouvindo, se você ainda não saiu do deserto, você só vai entender quando você chegar lá na última fase, saindo do deserto já. Que foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Quando eu ouvi os testemunhos, eu falava, meu Deus do céu, isso aí não passou, pelo menos que eu achava até Deus injusto comigo. Hoje eu entendo que o deserto foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Maior demonstração de amor por Deus na minha vida, depois da morte e ressurreição de Cristo. Então, irmãos, olha só, né? No deserto vai faltar água, vai faltar comida. Se vocês lerem lá Êxodo 15, 16, quando faltou água, faltou comida, não estou falando de necessidade não, tá, irmãos? Eu estou falando do jejum obrigatório. Quando o povo sai do Egito, que eles atravessam o Mar Vermelho, começaram as murmurações que queriam água, depois queriam comida e murmuravam. Eu vejo isso como aquele jejum obrigatório que acontece com todo mundo no início do deserto. Sabe aqueles momentos que você não está conseguindo comer nem beber, que todo mundo fala assim, emagreci 10 quilos, 15 quilos? É esse daí, era exatamente isso, porque vocês acham que o Senhor, o plano de Deus é que eles caminhassem por 11 dias até chegar à terra prometida. Você acha que durante 11 dias Deus não ia providenciar água e comida? E por que Deus não providenciou? Que o povo teve que pedir para Moisés pedir para Deus? Porque o Senhor estava exigindo ali, pedindo um jejum obrigatório, a primeira purificação do povo. Ao primeiro matar o meu eu, para que o Senhor viva em mim. Matar a minha carne, para que o Espírito se fortaleça em mim. Então, irmãos, está lá em Êxodo 15, 16, né? Lá no 17, Moisés fere a rocha de tanta murmuração. Deus fala, vai, bebe logo a água aí. Você não está entendendo que eu estou te falando que você vai precisar de jejum e oração para poder vencer essas batalhas? Aí lá no Êxodo 17, né, tem a primeira vitória de batalha, né, que foi contra Amaleque. E ali a palavra de Deus diz, né, no 17, que Moisés estava com as suas mãos levantadas, e enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, Israel vencia. O que o Senhor está falando aqui de posicionamento para vencer batalhas, irmãos? Essa primeira fase do deserto é onde só, meu Deus do céu, é tanta humilhação, é tanto levante, é tanta luta, você vai precisar se posicionar na presença do Senhor, de mãos levantadas em reverência ao Senhor, porque só Ele pode dar vitória nas batalhas. Esse povo lá de Israel, quando saiu do Egito, eles não eram, eles não tinham um exército, eles não eram guerreiros, eles eram escravos, não sabia nem como lutar. E ainda assim o Senhor permitiu que eles tivessem vitória através do posicionamento. Nós, quando saímos do Egito, do nosso Egito, a gente não sabia nem por onde começar. Eu lembro lá, a primeira fase do deserto, eu não sabia nem orar, eu ficava vendo oração no YouTube, porque eu não tinha nem palavras para orar. A falta de intimidade com o Senhor. Então, o que requereu ali? Posicionamento, né, diante de Deus, para começar a vencer as batalhas. Mas aí, na primeira fase do deserto, irmãos, que o Senhor vai fazer as primeiras alianças conosco. E qual é a primeira aliança que eu vejo lá no livro de Êxodo, né? A aliança de restauração das nossas vidas, de nos purificar, de tirar a adoração pelos ídolos, pelas coisas do mundo, de tirar os nossos olhos do mundo. Deus não está falando ali, está prometendo restauração de casamento, de famílias, de restabelecer a ordem das famílias. Não, essa divisão vem lá no final, lá quando Josué já tomou frente, já venceu várias batalhas. Eu vou falar sobre isso também aqui nesse vídeo. Ali foi onde Deus organizou em tribos, ou seja, organizou o casamento, a casa. Mas nesse momento, Deus quer organizar a tua vida. Ele quer fazer nessa primeira fase com você a aliança de restabelecer a tua vida. Por isso que a gente tanto fala nesses vídeos, nos áudios, nos testemunhos, que assim, Deus quer primeiro te limpar. Por isso que a gente fala, se concentre em você, nas suas mudanças, na sua vida com Deus. Porque a primeira aliança que o Senhor vai restabelecer é da restauração da sua vida. Está lá, lê Êxodo 19 até o 34, vocês vão poder ver isso, né? Então ali o Senhor mostra como é essa preparação para a aliança, quais são as suas exigências, como ele ratifica essa aliança. O povo peca de novo, o povo erra, então há uma quebra de aliança, a gente cai nessa primeira fase, é muito fácil a gente cair, querer voltar para o Egito, né? Querer voltar novamente lá para ser escravo do mundo. Então, o que o Senhor faz?
restaura a aliança. Como é que restaura a aliança, meu povo? Volta tudo de novo. Jejum, oração, mãos levantadas, posicionamento. Aí volta ali para poder, né, entrar de novo naquilo que Deus tem nos chamado como para que seja uma aliança aceitável ao Senhor. Eu já vi gente falando assim, eu vou orar por 2 meses, se Deus não restaurar, eu vou abandonar. Cheio do eu. Eu olho e faço assim, falo, boa sorte, bonitão. Depois, irmãos, dessa primeira fase, vem a segunda fase, né? Segunda fase, eu já vejo ela ali no livro de Levítico. O livro de Levítico é sobre a santidade. Então, ali o Senhor vai exigir a santidade de nós. Eu, vendo o estudo sobre o livro de Levítico, a palavra santidade aparece mais de 100 vezes. E por que o Senhor exige a santidade, irmãos? Para que a gente tenha um caráter diante do Senhor, um caráter único, um caráter incomparável, um caráter semelhante ao do Senhor. Por quê? Porque quando a gente se santifica, existe uma separação entre nós e o mundo. Né? As pessoas até começam a nos apontar, falam assim, nossa, essa daí agora ficou louca, tá crente. Por quê? Porque a gente já não é mais parecido a elas. Eu não vou poder mais sentar em todas as mesas. Irmãos, eu decidi me afastar das pessoas. Eu não vejo nem como que as pessoas se afastaram de mim. Eu decidi me afastar das pessoas, porque eu entendia que as pessoas não tinham a mesma fé que eu para a restauração do meu casamento. E se eu ficasse andando com aquelas pessoas, elas iam me desanimar. Eu ia me abater, eu ia falhar, eu ia cair, porque eu aprendi uma coisa no business que é você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, se você está convivendo com 5 pessoas que não acreditam em restauração de casamento, você é a sexta que não vai acreditar. Então, irmãos, essa parte da santificação é para que a gente se torne um verdadeiro adorador, a ser chamado de santo, santo como o Senhor é. Então, por isso que as pessoas olham para nós e elas já não nos reconhecem mais, porque a gente está entrando num processo com a santificação, a gente está ficando mais íntimo de Deus, ali onde a gente passa a ser mais obediente, mais puro, né? E ali em Levítico, vocês podem ver que existem os regulamentos, né, para essa santificação e para essa pureza. Ele fala muito sobre sacrifício, sobre oferta, sobre votos, sobre as leis, e a gente tem que se enquadrar nisso, irmãos, porque senão a gente não avança. Aquele que não quer compromisso com Deus pode se preparar para ficar rodando aí 40 anos e não entrar na Terra Prometida. Né? Tem muita gente, eu olho para o lado e eu vejo pessoas em desertos 16, 20 anos, mas deserto assim, por exemplo, como eu falei, de filhos, financeiros, né? Porque existe vários outros desertos na saúde, por falta de posicionamento. Deserto conjugal, por incrível que pareça, é o que eu vejo as pessoas saindo mais rápido. Tem pessoas que conseguem sair com meses. O Walter lá do canal Juntos Somos Um, ele passou 3 meses e 3 semanas no deserto. Eu olhava os vídeos dele, mas como eu queria resultado, eu coloquei na ordem cronológica lá e fui ver os primeiros vídeos dele para saber como é que ele fez para sair do deserto. Walter tem até uma cartilha de como orar, só para vocês terem noção, mas ele já tinha uma vida com Deus, né, irmãos? Ele já era um presbítero, né? Então, ali também já existia uma aliança, um compromisso de Deus para com ele, né? Números, irmãos, eu ainda vejo como a segunda fase do deserto, porque ali é onde o Senhor começa a demonstrar sua fidelidade, a gente ainda está titubeando, a gente ainda está caindo, decaindo, né, na nossa humanidade falha, né? Mas ali é onde o povo, a obstinação do povo ainda ali, da murmuração no sentido, eu não sei se Deus vai restaurar, hoje eu estou forte, amanhã eu já tô fraca, hoje eu creio, amanhã eu já estou duvidando, né? Mas ali o Senhor começa a dar direções para nós. A gente começa a caminhar um pouquinho, né? Nós vamos ainda ser desobediente, mas o Senhor vai mostrar propósitos. A gente ainda vai murmurar, mas a gente vai começar a ver provisões do Senhor. A gente ainda vai pecar, aí o Senhor vai falar novamente com a gente sobre a santidade, né? Mas ali é quando começa a preparação para a saída do deserto. E por que eu falo a preparação para a saída do deserto? Irmãos, eu saí do deserto antes do meu marido voltar para casa. Por que antes do meu marido voltar para casa? Porque quando a gente chega ali nas últimas fases, a gente já tem até dúvida se a gente quer de volta.
A vida com Deus está tão boa, o momento atual que a gente está vivendo, que a gente vê o Deus nas pequenas coisas, está tão bom que a gente tem medo de não estar preparado e voltar a fracassar com Deus. Não é com o marido mais. Ali é com Deus. Você já está preocupado é com Deus, com o que Deus pensa sobre você. Então, quando você faz alguma coisa errada, você não está preocupado mais se o teu marido vai ver que você fez errado, por isso ele não vai voltar hoje. Eu recebi a mensagem de uma irmãzinha que falou assim: Sheila, eu vi aquele vídeo seu da mulher boazinha e no meu primeiro deserto com meu marido eu fui boazinha e ele voltou, e agora eu tô com medo de voltar a ser boazinha de novo e ele pensar que eu tô manipulando. Irmãos, quando você está já nessa fase finais do deserto, né, você não está mais preocupado com o que o teu marido pensa, você está preocupado com o que Deus pensa sobre você. Você já muda o foco. Porque acabou a dependência emocional pelo homem e você passou a ser dependente pelo Senhor. O Senhor, para você, você já se importa com o que ele pensa, né? Mas ali em Números foi aonde as pessoas, o povo ali foi purificado, começaram a viver bênçãos, pequenas bênçãos, né? Porque o Senhor começa a te mostrar que você está no caminho. Para mim, eu, Sheila, pela minha experiência de todos esses anos caminhando com o Senhor, eu vou dizer, às vezes que Deus se calou para mim é que eu estava no caminho errado, irmãos. Porque quando eu estou no caminho certo, o Senhor fala comigo a todo tempo, seja no louvor, seja na palavra, seja por uma pessoa que me parou na rua, eu já vivi situações assim, seja através da boca da minha filha, seja através da boca do meu marido, de um irmão na igreja, Deus sempre vai falar. Tá? Mas aqui, irmãos, o perigo é as pessoas que ficam vagando pelo deserto. Por quê? Por causa da obstinação, da desobediência, da murmuração, do pecado. Esse é o maior perigo na segunda fase, que para mim é a fase mais longa que a gente passa essa segunda fase, porque a gente ainda está cheia do eu e cheia do mundo. A gente ainda está passando pelo processo de purificação. Aí, a terceira fase, irmãos, eu já vejo como ali em Deuteronômio, que é a obediência a Deus, quando a gente já passa a obedecer ao Senhor, sabe? A gente já começa a entender um pouco mais, a gente já não está mais cheio do mundo, a gente já está mais cheio das coisas de Deus, né? Nós não estamos ainda preparados. Em Deuteronômio, a gente ainda não está preparado, mas a gente já começa a entender. Aquele sofrimento das primeiras fases já não é mais tanto. Você já não está mais chorando desesperado. Você já não está mais naquele estado desesperador. Você já não está mais falando para as pessoas. Aqui a sua boca fecha. Porque você fala para Deus. Você conversa tanto com o Senhor que o seu coração já alivia. Eu lembro que nessa terceira fase eu tive que deixar para trás, por exemplo, a minha parceira de oração, porque nós estávamos em fases diferentes. Eu entendo isso hoje. E eu tive um sonho na época e eu falei para ela, eu falei, amiga, eu sonhei que você vinha em casa, meu esposo estava aqui e você ficava me puxando, falando que eu não podia te abandonar por causa dele. Eu não entendi o que era isso, amiga, mas nós éramos muito forte e ele fraco, ele não conseguia me segurar. Mas você não conseguia me puxar porque eu era tão forte quanto você. E eu falei para ela, vamos pedir para o Senhor discernimento, porque eu não estou entendendo. Irmãos, quando passou os meses que eu vi que a gente já não tinha mais a mesma amizade, porque a gente passava quase 24 horas conversando. Passou alguns poucos meses, acho que 1, 2 meses no máximo, a gente já quase não se falava mais. Eu entendi que era a separação de fase. Ou seja, as pessoas que estavam na minha primeira fase do deserto, elas não foram comigo para a minha segunda, só ela. Porque muitas pessoas ficaram, eu tinha muitas pessoas juntas comigo na primeira fase do deserto, mas na segunda fase só tinha ela. Só que na terceira fase eu só tinha o Senhor. Eu só precisava conversar com o Senhor. Foi nessa fase que eu comecei a ajudar pessoas, que eu comecei a falar para as pessoas como eu tinha vencido a primeira e a segunda fase. Eu não sabia ensinar a vencer a terceira, mas a primeira e a segunda eu já tinha vencido, então essas eu podia ensinar. Mas ali eu já estava eu e Deus. Eu já não tinha mais a dependência de homem nenhum para conversar, não precisava mais dessa dependência. E falar das minhas primeiras fases para as pessoas também me ajudou a curar muito, viu? E a entender que eu estava caminhando. Então, irmãos, lá no livro de Deuteronômio, né, é quando a gente entra já na obediência do querer do Senhor. Ali a gente já começa a entender um pouco mais das leis, já fazer a diferença entre bênção e maldição. A gente já está muito mais posicionado, a nossa oração de batalha é muito mais firme, é muito mais, a gente já começa a ver provisões,
disso, né? O Senhor, ou seja, eu entendo que o Senhor já começa a se agradar, né? Ali a gente só tem que tomar cuidado com essa adoração ao ídolo, né? Que ídolo, irmãos? Ao cônjuge. Ainda entra nessa fase com essa idolatria pelo cônjuge, né? Por essa dependência emocional. Ali em Deuteronômio, ainda o povo de Israel ainda está ali nesse amor pelos ídolos, né? Eles ainda estão construindo estátuas. Deus está falando o tempo todo com ele, deixa essa dependência emocional pelo homem. Deus está falando o tempo todo com você, deixa essa dependência emocional pelo homem. Então, ali é onde Moisés exorta o povo a essa obediência, né? Então, ali, quando a gente deixa realmente essa idolatria pelo nosso cônjuge, né? É renovada a aliança com o Senhor. Aí o Senhor começa a fazer o quê? Uma nova aliança. Aí sim a gente começa a entender e a sentir paz na oração pela restauração do casamento. Irmãos, eu não sei explicar para vocês, mas aqui nessa fase, quando eu deixei a idolatria pelo meu esposo, eu orava sobre a libertação dele, sobre a restauração da vida dele. Orar assim, Deus, restaura o meu casamento, eu só falava. Mas entrava uma paz dentro de mim. Olha, eu falei para vocês isso aqui, eu me arrepiei todinha. Entrava uma paz dentro de mim quando eu pedia pela libertação, pela restauração da vida do meu esposo. Tô toda arrepiada, irmãos. Assim, entrava algo assim dentro de mim que eu dizia, essa é a paz que excede todo entendimento. É aquela palavra que diz em Colossenses, se eu não me engano, que diz assim, que a paz de Cristo seja o juízo em vosso coração. Irmãos, eu entendia perfeitamente que ali o Senhor tinha feito aliança comigo pela restauração do meu casamento. Porque era uma paz que entrava, que eu, naquela fase, eu disse assim, agora não tem mais nada que o diabo possa fazer, que o meu esposo não volte para casa. Não tem mais nada que a OM pode fazer que vai fazer com que meu esposo não volte para casa. Sabe o que aconteceu nessa fase, irmãos? O Senhor separou, tirou a OM da vida do meu esposo. Tirou, eu sonhei, irmãos. Eu perguntei para o Senhor aonde eu estava falhando nessa fase, quando eu entrei nessa fase, aonde eu ainda estava falhando. E a palavra que eu abri está lá em Atos e diz bem assim, afasta-te. Eu não sei nem se está em garrafais realmente essa palavra, mas quando eu lembro dela, eu vejo como se fosse garrafais na minha mente. Era dia do meu aniversário, irmãos, quando eu pedi isso, afasta-te. E meu esposo tinha enviado uma mensagem para mim, me desejando parabéns, perguntando se eu queria comer num restaurante, um dos meus restaurantes favoritos, que eu quase não vou, porque não é algo barato, né? Quase não vou mesmo, irmãos. Acho que se eu vou uma vez por ano é muito. Não é barato. Se ele podia fazer a reserva, né? E, irmãos, eu respondi assim, porque eu falei, eu vou ser obediente, eu aprendi a obedecer o Senhor de pronto. E eu preciso crer naquilo que eu estou lendo na palavra do Senhor. Eu respondi assim para ele, uau, que máximo, que legal, muito obrigada pelas suas palavras, eu fiquei lisonjeada, obrigada pelo carinho, pela atenção, nossa, que delícia o convite que você está me fazendo, porém, eu vou recusar, eu quero passar esse dia hoje com a minha filha, né? Eu não sei se a minha mãe e meu irmão vêm, mas eu queria passar um pouquinho mais no íntimo com eles, te agradeço muito e a gente se vê amanhã. Eu fiz isso no dia do meu aniversário. Foi o dia que o Senhor me deu a palavra afasta-te. Isso foi no dia 19. No dia 21 eu sonhei com um monte de portas fechando na frente do meu marido. No dia 21 eu sonhei com um monte de portas 2 dias depois fechando na frente do meu marido. Naquele dia eu pedi um sinal para o Senhor do que era. Meu marido chegou em casa contando uma história como se fosse um cliente, eu entendi que era da OM. Entendi perfeitamente, ele falou de um cliente estrangeiro. E aí o Espírito Santo falou para mim, é mentira, é aquele sinal que você pediu hoje. Porque o Senhor já está muito mais íntimo, você já está muito íntimo com o Espírito Santo. E ali eu tinha entendido que tinha acabado tudo. Ele tinha colocado um ponto final com a Amy. E, irmãos, foi a única vez que a gente falou assim, tá? Assim, sobre a Amy. Teve uma outra vez, mas assim, de que ele veio com alguma história sobre ela, foi a única, assim, né? Teve uma outra vez quando ele jogou tudo na minha cara, que foi falado sobre ela, mas não mais. E, irmãos, passou um mês depois daquilo, meu esposo foi sequestrado. Eu vi ele entrando no deserto, irmãos. Meu esposo tentava, meu esposo tem bom trabalho, irmãos. Meu esposo é um executivo, ele tem um muito bom trabalho. Meu esposo tem crédito aprovado nos bancos. Meu esposo não conseguia comprar um apartamento. E não era porque não tinha dinheiro, é porque ele não conseguia escolher. No final, ele já me levava para escolher, para dar opinião. Vocês imaginam isso? E por quê?
porque ele não entendia, porque ele não conseguia entender, desculpa, não conseguia escolher, tá morando de aluguel também, ele. Então, assim, ele queria comprar e ele não conseguia escolher, não é porque não tinha dinheiro, porque não conseguia escolher, e ele não entende por quê, aí ele vai dar um lance num apartamento, sabe o que acontece? O corretor liga 2 dias depois e fala assim, olha, eu sinto muito, quero te pedir desculpa, mas esse apartamento foi vendido por outra imobiliária, porque o cara lá do outro lado ofereceu 10 mil reais a mais lá pro dono. Ele, mas 10 mil reais, se tivesse falado comigo, eu teria dado 20. Que absurdo é esse? Aí chega aqui, irmãos, todo decepcionado. Aquelas primeiras fases do deserto que você não entende o que está acontecendo, que as portas estão se fechando. É maravilhoso, irmãos, essa terceira fase. Corre para chegar nessa terceira fase. Essa terceira fase é quando Josué é nomeado. Quando Moisés morre, Josué é nomeado. Por quê, irmãos? Porque é uma mudança de fase. Algumas coisas vão precisar morrer para que outras nasçam. Algumas pessoas vão precisar morrer para que outras surgem. Exatamente isso, irmãos. É uma mudança de fase. É isso que o Senhor quer dizer. Mas aqui, irmãos, teve pessoas que ficaram dando voltas. Lá, na época de Israel, foram 40 anos para trocar a geração. Tem pessoas aqui que só trocaram geração. Eu fui uma pessoa que eu fui trocada a geração. Minha mãe passou, eu passei pelos mesmos problemas que a minha mãe. Minha mãe passou pelos mesmos problemas que a minha avó. Eu não sei da minha bisavó, da minha tataravó, mas eu olho a minha vida, eu olho tudo que aconteceu na minha vida e eu vejo que a minha mãe passou e não lutou e não venceu, que a minha avó passou, não lutou e não venceu. Quem você vai ser? Essa geração que vai ficar os 40 anos ou você vai ser a geração de Josué e Caleb que vai avançar? O mais preocupante, irmãos, é que a Bíblia diz que a minoria, o povo de Israel era muito grande, mas a minoria foi quem passou. Josué e Caleb. Muitas pessoas desistem, muitas pessoas estão em segunda aliança. Isso que está acontecendo, que a gente está vendo, não é nenhuma surpresa para Deus. É surpresa para nós, mas para Deus não é. Ou seja, eu passo a fase e ainda levo a minha filha, como foi ali com Josué. Josué e Caleb passaram a fase, mas levaram o povo, os filhos, né? Os pais não entraram, mas os filhos sim. Tanto que Deus fala, né? A terra que eu tinha prometido aos seus pais. Então, irmãos, essa quarta fase, que é a saída do deserto e a conquista da terra prometida. Oh, irmãos, que fase linda. Mas a luta não acaba, irmãos. A luta não acaba. Mas ali você vive a fidelidade do Senhor, né? O livro de Josué, irmãos, é muito bonito. Você vai viver a fidelidade do Senhor, a mão de Deus movendo o tempo todo, a presença do Senhor na sua vida. Você só fala de Deus, você não consegue conversar com ninguém sem falar de Deus, porque a presença do Senhor, o seu coração fala, a sua boca fala daquilo que o coração está cheio, irmãos. Lembra do vídeo de ontem? Sua boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, irmãos, você vai ver demonstração do poder de Deus na sua vida, você vai ver a proteção do Senhor, eu fico com vontade de chorar. Você vai ver a provisão do Senhor, o cumprimento das promessas do Senhor. Irmãos, é muito lindo, irmãos, você conquistando aquilo que o Senhor te chamou para conquistar. Mas a gente não pode esquecer, irmãos, que existe uma preparação. Josué foi preparado, os líderes foi preparado para poder guerrear, né, irmãos? Foi criado estratégias, foi criado tipos de abordagem, de espiar as terras, né? O povo foi preparado para aquilo. Irmãos, é muito lindo. As conquistas, né? Josué, a palavra diz que eles conquistaram Jericó, conquistaram Ai, o sul de Canaã, o norte. Irmãos, é muito lindo. Começa a conquistar aquilo que o Senhor tinha para vocês. Essa fase eu vou gravar para vocês. Meu Deus, eu vivi muita restituição, irmãos. Muita restituição nessa quarta fase. Aí, e começou antes do meu marido voltar. Começou antes. Aí depois, né, irmãos, finalizando esse vídeo aqui, já chega o futuro, né? Quando a nossa vida já está em ordem. Aí ali começa a restabelecer novos reinos, né? Que aí ali já em Samuel, né? Quando Saul é levantado rei, né? Novas direções, sacerdotes, né? Ali já tem os sacerdotes dando instrução para o povo, né? Ou seja, a conversão verdadeira e fiel e para sempre. Depois vem Davi, né? Ou seja, restabelecimento de reinado, de a sua geração vai reinar no seu lugar. Irmãos, é muito lindo. Se a gente olha realmente o deserto com outros olhos, a gente consegue ver a beleza e a fidelidade do Senhor, né?
Não vai dar tempo, senão vai ficar muito grande esse vídeo aqui, mas assim, irmãos, palavras como de deserto lá em Isaías, eu amo o livro de Isaías 43, que diz: uma voz que clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor, faça no deserto um caminho para o nosso Deus, né? Palavras maravilhosas. Eu vou deixar aqui nos comentários para vocês lerem, tá bom? Que Deus abençoe muito, 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 muito. Se precisar, ouve de novo, envia esse vídeo para alguém que precisa dessa palavra hoje, irmãos. Caminha. O Senhor manda te dizer, marcha. Amém? Que Deus abençoe muito a vida de vocês e a família, em nome de Jesus.